E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Vamos falar hoje aqui sobre causas, né? Efeitos inteligentes exigem causas inteligentes. Nós estamos nesta Matrix, nesta realidade, fomos arremessados, cuspidos aqui nessa existência, sem explicação alguma, sem sentido algum, sem propósito algum. Nós olhamos para o espaço, vemos milhares de outras galáxias parecidas com a nossa, vemos outros planetas também parecidos com o nosso, a grande maioria inóspitos, a grande maioria sem condições de desenvolver vida, né? Vida orgânica. Geralmente são planetas muito instáveis na questão da temperatura, da atmosfera, né? E tudo que é científico tem que se repetir, né? A gente sabe disso. Não é uma experiência que acontece uma vez e não acontece nunca mais, não é algo científico. E é estranho, né? A gente vê que parece que a vida como surgiu nesse planeta é muito sincronizada, né? Depende de muitos sincronismos. Tanto a posição do planeta em relação ao Sol, como o eixo no qual o planeta está, né? Uma atmosfera que protege o planeta, um Sol que aquece o planeta na proporção devida, né? Nem muito quente, nem muito frio, nem quente demais, nem, né? Planetas que estão mais afastados acabam sendo planetas muitas das vezes congelados, porque são muito distantes do Sol, e o nosso planeta está muito alinhado, né? Como eu falei, tem uma atmosfera, tem uma lua que é diferente da maioria das luas que se vê por aí, né? A lua, ela é praticamente, né? Ela está num eixo, presa no eixo em relação à Terra, né? Onde você sempre vê a mesma face da Lua. A mesma face está sempre voltada para a Terra porque a Lua está presa no eixo gravitacional em relação à Terra. A Terra gira e a Lua gira junto, porque ela está presa, né? Então, são coisas muito estranhas, muito sincronismo. O que levou muitos cientistas, claro, né? Quem é inteligente vai chegar no pensamento de que essa realidade aqui é uma realidade controlada por alguma força. As próprias forças que estão dentro do átomo, né? Força nuclear fraca, força nuclear forte e eletromagnetismo. Tudo muito sincronizado, né? As trocas de elétrons, o equilíbrio que o mundo atômico sempre está buscando. E a gente olha para a vida, parece caótica, mas os nossos cérebros são equipamentos incríveis, máquinas incríveis, fruto de uma evolução inteligente, né? De tentativas e erros, de melhorias, tudo que melhora, tudo que tenta e erra, tem alguma inteligência por trás, né? Ainda que uma inteligência sutil, uma inteligência inconsciente. Você não precisa estar consciente, né? Para ter inteligência e racionalidade. Tanto é que nós temos computadores que funcionam de formas inteligentes, racionais e não são conscientes. Inclusive, parece, né, que quanto mais complexa é uma operação, né, quanto mais complexas são as operações que uma entidade, né, que um equipamento, que uma máquina faz, menos consciente ela tem que ser. Né? Por quê? Porque está desfocado. Consciência é foco, né? Consciência é filtro, consciência é ego. Não há como você ter ego, tá focado, né, num eu e ao mesmo tempo fazendo atividades complexas. Porque a sua mente teria que estar muito dispersa, divididas em várias atividades. E isso não é possível, uma entidade consciente. A entidade, para ela se tornar consciente, para ela se tornar focada, né, individualizada, ela tem que sofrer um filtro.
Tanto é que quando nós sonhamos, né, nós dormimos e sonhamos, existe todo um aspecto inconsciente agindo. Você consegue, dentro dos seus sonhos, construir cidades, tem pessoas, é tudo muito complexo. É o universo que tem dentro da sua mente. Mas você tem que ficar num estado alterado de consciência para poder estar nos sonhos, né? Tem pessoas que conseguem sonhos lúcidos, mas parece que o cérebro não aceita. Você acaba acordando quando você se lembra que você está sonhando dentro do sonho. Né? Isso às vezes acontece comigo. E é muito interessante, né? Você ganha uma liberdade. Você às vezes consegue até lembrar que você está deitado na sua cama. É uma parada muito sinistra, né? Então, o nosso cérebro é muito complexo. E não há como dizer que essa complexidade surgiu de aleatoriedade, porque a aleatoriedade não cria nada. Nada, pelo menos, organizado, consciente. Né? O próprio código genético. Né? Quando você olha para as formas dos animais, você vê que é uma evolução grosseira. Né? Aí você as pessoas tendem a falar, não, isso é fruto da evolução. Foi aleatório. Né? Mas quando você olha para dentro do código de DNA, não tem nada aleatório. E é o código de DNA que define as formas dos seres. Que define as atitudes, o comportamento, o instinto. É uma sabedoria que já vem intrínseca na máquina orgânica, né? No animal, no ser humano. Conhecimento inato. Instinto não é algo aprendido. É algo que já vem com você. É uma bagagem cultural. Principalmente os animais, né? Já sabe tudo que tem que fazer. Como é que pode, né? De onde vem esse conhecimento? Da aleatoriedade? Óbvio que não, né? É um código. O código de DNA é mais complexo do que qualquer biblioteca. Dizer que o código de DNA surgiu aleatoriamente ao longo de bilhões e bilhões de anos é o mesmo que dizer que uma biblioteca gigantesca com vários livros escritos por vários autores diferentes, né? Com vários assuntos diferentes, que isso tudo surgiu aleatoriamente. Então é ridículo, né? E aí a gente começa a pensar nas causas. Que causas seriam essas, né? Eu já abandonei essa questão de causa primordial. Chamam de Deus, né? O ser humano gosta de reduzir tudo, né? Ele quer pegar Deus e reduzir. Né? Ele dá um nome, né? Deus. Um nome que nos traz a ideia de ego, de individualidade, de personalidade, né? Quando a gente sabe, né, que os deuses das religiões nada mais são do que reflexos dos próprios homens. E eu não gosto muito dessa ideia, né? Acho que essa ideia é muito primitiva. Principalmente a ideia de divindade. Isso é ridículo, né? Você só está, né? Os religiosos, eles só estão, né, idolatrando eles mesmos quando eles criam os deuses. Colocam na forma de homens, né? Com emoções humanas, com ego, como eu falei, né? Deuses que se irritam, ou deuses que amam. Isso é tudo esse tipo de bicho, né? Então, podemos dizer que o Deus do homem nada mais é do que um animal parecido com ele. Por isso que a religião diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que é o contrário, né? Na realidade, é Deus que foi feito à imagem e semelhança do homem. E aí, eu já abandonei isso, né? Eu gosto de pensar em causas. O mundo é muito complexo para ter uma única causa. O universo, né? Esta matrix aqui. Nós mesmos, no nosso conteúdo cultural, né? Não é impossível, né, um homem só ter criado toda a nossa cultura. São várias mentes em várias áreas específicas criando variados tipos de coisa, cada um na sua área, né? O pessoal da medicina, né? Tem o pessoal da engenharia, da arquitetura, da culinária, né? Da indústria, sei lá, do comércio. São vários os professores, os médicos, advogados, engenheiros. Tudo tem uma técnica, né? O catador de lixo, tudo tem uma técnica, né? Para se proteger, equipamento de proteção. Toda área técnica tem as suas especialidades, as suas idiosincrasias, digamos assim. Né? Então, não existe essa possibilidade de uma causa única. Isso é ridículo, né? Uma causa única para todo esse universo aqui, né? Ao meu ver, são causas complexas para serem simplesmente reduzidas a um nome, Deus, né? Por isso
para mim é muito simples compreender que Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele já seria criatura e não criador. Porque o que existe está dentro do espaço do tempo. Esse é o conceito de existência. Você falar que existe alguma coisa fora do tempo, isso é inatingível para o cérebro humano. Inconcebível, né? É uma coisa que não dá para você simplesmente... É como se fosse uma quimera, né? Você querer imaginar um círculo quadrado. Não dá, né? Não dá, são ideias diferentes. Não dá para serem contidos numa coisa só. Ou é círculo ou é quadrado. Não é como diz o Kiko, né, do Chaves, minha bola quadrada, né? Aquilo ali é alusão a uma quimera. Uma coisa impossível de se conceber mentalmente, fisicamente também, né? Então, eu já abandonei há muito tempo, né? Por isso eu me digo ateu, porque Theos, né? Eu como ateu, eu sou ateu porque eu nego Theos. Nego o Deus personalizado das religiões. Então, o meu ateísmo é em relação a isso, né? Não quer dizer que eu não possa ter conceitos sobre uma organização inteligente, né? Inconsciente, pode-se dizer até praticamente inconcebível para nós, meros mortais. Mas que podemos sim, através da razão, pelo menos vislumbrar, né? Conceitual que seriam essas forças. Forças inconscientes, agindo de forma inteligente. Olha só que interessante, né? A gente vê isso no nosso próprio corpo. O nosso corpo, né? Podemos dizer aí que acho que 90%, né? Talvez 90% ou mais do funcionamento do nosso corpo é automático. Você não controla quase nada, né? Nossa consciência talvez seja nossos atos conscientes, né? Mesmo esses atos conscientes, muitas das vezes são pré-programados, são ações que você, quando as executa, seu instinto, né? Suas memórias já agiram para você ter determinada atitude. Então talvez nem os seus atos sejam realmente conscientes. Então nós podemos ter muito pouca coisa, nós podemos dizer que nós fazemos conscientemente. Nossos corpos só estão vivos porque existe um sistema autônomo no nosso corpo que cuida de tudo, né? Isso é uma parasimpático, né? Parte do cérebro inconsciente, que cuida de trocas gasosas, né? De produção de sangue, de produção de hormônio, liberação de hormônio, tudo praticamente no nosso corpo é inconsciente. Por quê? Porque é uma máquina muito complexa. Não tem como eu falei, né, anteriormente, um ego, né, uma mente focada, individualizada, cuidar de múltiplas tarefas, né, ao mesmo tempo, milhares de tarefas ao mesmo tempo. É impossível. Então, existe uma inconsciência para que essa inteligência consiga agir e se conectar com várias outras mentes, digamos assim, né, que são espalhadas pelo corpo todo. E talvez o funcionamento do nosso corpo, que tem um cérebro, né, que tem um centro, né, mas que tem várias ramificações através do sistema nervoso, que chega em todas as partes do corpo, e a célula é a menor entidade consciente do corpo, né, ou inconsciente, né, mas é a célula, né, nós temos trilhões de células. Células são as menores unidades, podemos dizer conscientes no sentido de que agem, reagem, né? Se defendem. São reflexos de nós mesmos. Né? É por isso que as pessoas não entendem, né? Que saúde é uma coisa que depende, acima de tudo, da mente. Que é a sua mente, né? Quem você sente que é que vai repercutir na menor unidade consciente do corpo, que é a célula. Então, se você tem uma mente poderosa, suas células serão poderosas. Mas isso não pode ser pensado, isso tem que ser sentido. Isso só funciona quando está nos aspectos inconscientes. É uma coisa que você sabe, simplesmente sabe. Existem aspectos conscientes envolvidos, claro, né? As suas escolhas, a sua alimentação, em termos de saúde, né? A sua alimentação, mas isso não é o mais importante, né? As suas atitudes para se desintoxicar, o seu cuidado, o seu carinho com o seu corpo,
com o seu eu, com o seu self. Isso que é a verdadeira conexão, que a religião fica sempre tentando com um Deus externo, com um Deus falso, com um Deus criado, né? Isso é o verdadeiro religare, que quer dizer religião, reconexão. Essa reconexão é com você mesmo, suas células, seus aspectos inconscientes. E você sendo uma entidade consciente, você tem que aprender de alguma forma, buscar aprender a se reconectar com esse Deus interior, com esse aspecto inconsciente. E aí você vira o super-homem, cara, em tudo, né? Você começa a ser o senhor da sua existência, o senhor do seu destino, o senhor da sua saúde. E é claro, né, como eu falei, né, tudo que é muito coletivo perde a consciência. Porque né, a coletividade, né, ela é algo que é disperso. Por isso que aqui a gente busca tanto essa questão do isolamento social, né, de se conectar com você mesmo e não com coisas externas, não com os outros, porque você se torna mais divinizado, né, mais unificado, mais individualizado, mais focado. Né? Você se torna um verdadeiro ego, uma verdadeira consciência. E aí você limita as suas tarefas a você mesmo, à sua cosmovisão, ao seu mundo particular. Ainda que você interaja com os outros, você não pertence ao mundo externo. Isso é a ideia do Deus interno, do self. Né? Porque, como eu falei, né? Tudo que é muito complexo, tudo que controla várias coisas ao mesmo tempo, tende a ser mais inconsciente. E o foco é importante para você viver bem nessa vida aqui, né? Ter foco em tudo, na área financeira da sua vida, na sua saúde, focar em si próprio. Quando você dispersa a sua mente para os outros, você perde energia. Tem até um filme, né, que é O Confronto, se eu não me engano, acho que é O Confronto. E esse filme é basicamente, né, é um indivíduo que ele consegue viajar no tempo, né, viajar na realidade entre as dimensões, e ele vai, né, nas diversas dimensões matando, né, o objetivo dele é matar cada um dos reflexos dele nessas diversas dimensões, né, que a própria ciência já fala nisso, né, que existe uma possibilidade de um multiverso multidimensional, onde você vai viver diversas vidas diferentes em cada um desses universos. Então esse indivíduo ele sai matando, né, as cópias dele nesses universos para ir se fortalecendo e chegar a ser um. Se eu não me engano, acho que é com Jet Li. Jet Li esse filme, se eu não me engano. Né? É um filme antigo, O Confronto. Aí a ideia do filme é muito interessante, ou seja, é destruir suas cópias, cara. Deixar de dar suas energias para os outros, dispersar suas energias para a família, para filho, para dependente. Como eu costumo dizer, as pessoas não entendem o mundo, que se foda. Cuide de você, você já vai ter muito trabalho fazendo isso. E aí você foca em você, né? Até questão de saúde, né? Tem alguém que comentou aí que eu achei interessante, o cara comentou assim, você não pega a gripe, né? Que eu falei no vídeo que eu tenho saúde de ferro, não pego gripe. Ele falou, você não pega a gripe porque você não tem contato com ninguém. É exatamente a ideia essa. Não é? A contaminação vem sempre de fora, pô. Então se você está disperso, se você não consegue viver aqui, se você tem vários representantes de você mesmo, várias cópias, filho, mulher, parente, amigo, ídolos, Jesus, Deus, igreja, sabe? Tudo que é coletivo tira as suas energias, dispersa as suas energias. Você perde o foco em você mesmo, na sua unidade. Porque, como eu falei, para você existir como uma entidade consciente, você precisa focar. Uma entidade consciente, racional, inteligente, lúcida, independente, forte, poderosa, precisa focar. Não adianta, né? Você quer criar cópias suas por aí, né? Filhos, como eu falei, relacionamentos, você vai estar disperso, está perdendo energia. Os outros egos, as outras consciências vão puxar as suas energias. Porque você está criando cópias suas nos outros, né? Se reproduzindo nos outros.
na amizade, na parte emocional, apegos. Então, é bem interessante essa ideia, eu acho, né, de causas. Por isso que a gente pode falar com bastante certeza, bastante convicção, que Deus não existe. Né? Deus não existe por quê? Porque observando o cosmos, observando a vida, observando nós mesmos, tudo que é muito complexo tende para a inconsciência. E se você fala que uma coisa é inconsciente, você não pode dizer que ela existe de fato, né? Ela está dispersa em diversas causas. Não adianta querer minimizar essa ideia, não adianta querer ser reducionista, resumir essa força complexa numa palavrinha. No Deus que você quer para você, no seu Deus. Né? Os deuses das religiões, os deuses das nações. Cada um tem uma visão diferente, né? Deus não existe. Agora, existem causas múltiplas que talvez tenham algum tipo de centro nervoso no cosmos, não sei, né? Mas que se ramifica, se dispersa de forma inconsciente por toda parte. Talvez exista um grande computador central, né? Não sei. Dessa Matrix. E nós estamos aqui, observamos tudo isso. E em última análise, quando você foca em você mesmo, que a maioria das tradições místicas, antigas, orientais, né, não tinham essa visão de um Deus único. Tinham uma visão, né, os hindus, os budistas, os próprios cristãos primitivos, tinham essa ideia de que o Deus está em você. Né? Os gnósticos, o Deus está aqui dentro. Tanto é, né, que Buda não se referia a um Deus específico, o hinduísmo não se refere a um Deus, um Deus exclusivo, né, um Deus único, mas a diversos miríades de deuses, miríades de causas. E também os cristãos gnósticos, o próprio Jesus, ele se referia sempre ao Pai. E nós sabemos que o Pai tem a ver com os aspectos da psique humana, né? Pai, que é o ego pai, que é o ego superior, que é o ego mais crítico. Tem o ego pai, tem o filho, né? que é o ego, que é a própria criatura com seus instintos, com seus desejos egóicos, né? Do homem, da criatura. E tem o id, né? Que é o aspecto inconsciente. As forças inconscientes que agem em nós. E essas forças inconscientes, o id, representado pelo id, né? Que é a grande complexidade que está por trás, né? Que está debaixo dessa superfície que é o ego. E o superego por baixo está o id, né? São todas as nossas tendências, todo o nosso conhecimento ancestral impregnado no DNA, impregnado nos nossos cérebros primitivos e inconscientes. Quando a gente está desperto, né? Quando a gente está acordado, consciente, a gente filtra, né? A gente foca mais. Né? E esses aspectos conscientes aparecem na forma de atitudes, corretas ou incorretas, de acordo com sua evolução. Né? Quanto mais o ego pai, o ego crítico, o ego que não age por impulso, mas age por consciência, quanto mais esse ego consegue estar desperto, né? Que é a ideia de iluminação, né? Do budismo, por exemplo. Né? Nada mais é iluminação, nada mais é que despertar o ego pai. Né? Capacidade de ver com lucidez o que é o mundo, né? De conhecer a sua própria psique, como funciona, e aí assumir o controle. Isso é iluminação. Pregado por esses grandes avatares aí, que depois, claro, né, sempre se transforma em religião. Como eu falei, as pessoas são reducionistas, as pessoas são incapazes, muitas das vezes, né, de ter uma compreensão mais profunda sobre essas questões de causas cósmicas. Que a gente vê muita inteligência no cosmos, inteligência e racionalidade por toda a parte. Nós vivemos num universo extremamente racional, extremamente bem concatenado, bem organizado e bem sincronizado. A própria palavra organismo, né, quer dizer organização. Então, não há como ter organização
de um organismo de forma aleatória. Assim como não pode haver um cosmos organizado, né? Uma ordem cósmica sem uma inteligência por trás. Agora, como eu falei, Deus não existe. O que existe são causas, miríades de causas, espalhadas pelo cosmos, cada uma com sua especialização. E isso, muitas das vezes, é personalizado na forma de deuses, de politeísmo, como os gregos, como os hindus, né? Então, acho que eu já falei bastante sobre isso, é um tema complexo, muitas pessoas não estão preparadas para compreender, né? Muitas pessoas vão começar a falar aí que Ralph Gomes agora está acreditando em Deus, né? Mas isso não tem nada a ver com crença, né? Isso tem a ver com uma constatação intelectual de que efeitos inteligentes exigem causas inteligentes. Vamos ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Ajude o nosso trabalho aí. Se inscrever, ative o sininho das notificações. E se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.